Estamos recebendo hoje aqui na Folha o comendador Josias Aguiar Ribeiro Geleia. Tem uma comenda que foi, para quem não sabe, né? Recebeu o título em Ouro Preto, me falha a memória a data, mas foi do Anastasia, correto? Isso. Eu fui agraciado com a comenda da Inconfidência, que é a maior honraria que recebe no Estado, né? Eu fui agraciado pelo governador Anastasia, em 2010. Foi eu, Joaquim Barbosa, mais um grupo de pessoas, nós recebemos essa comenda. Carmen Lúcia, ministra, também, nós recebemos a comenda da Inconfidência com muita honra, lá em Ouro Preto. Mas o Anastasia é um grande amigo, uma pessoa que eu respeito, uma pessoa ética, uma pessoa séria, uma pessoa proba, então eu respeito muito, é probo e eu respeito muito o Anastasia, um homem reto. Comendador Geleia, eleito vereador por 4 mandatos aqui em Machado, tem uma trajetória extensa, longa aí. Geleia, para quem não te conhece, como é que você entrou na política nos anos 90? Olha, eu entrei, não foi nos anos 90, foi nos anos 80, né? Assim que eu saí do Exército, eu comecei a militar na política, né? Do PDT, né? No PDT, do Dr. Brizola, mesmo porque já existia o PT em Machado, né? O pessoal me convidou na época, eu preferi caminhar no PDT. Eu sou apaixonado em educação, eu gosto da educação de qualidade, educação de período integral. O Brizola tinha feito o CIEPS no Rio, eu achei aquilo uma maravilha. E só existe saída, né, para o desenvolvimento do país a partir do momento que você invista aí em educação. Então, eu sou apaixonado, eu acho que nós vamos ter certeza que nós vamos desenvolver esse país a partir do momento que a gente investir maciçamente em educação. Aí, eu era aí um apaixonado pelo trabalho do Brizola, pelo trabalho dele voltado para a educação, junto com o Darcy Ribeiro, junto com o Zé Maria Rabelo, que é um grande amigo do Zé Maria, né? Zé Maria do Binômio. Então a gente tem assim, eu tinha uma ligação muito boa com o Zé Maria Rabelo. Conheci o Brizola pessoalmente, né? E no Rio de Janeiro, no Rio Centro, no congresso que foi feito no Rio Centro, junto com o Gabeira, tinham várias lá, Francisco Julião, né? Francisco Julião, fera também, eu admirava muito esse pessoal e caminhei assim, né, fui apoiando a Brizola, militando ali na centro-esquerda e até hoje nós estamos aí. Geleia fala do Binômio. Esse aqui é um livro do Binômio que fala sobre a história do jornal que virou Minas de cabeça para baixo. É um jornalista já falecido. Aqui tem uma foto do JK, Juscelino Kubitschek, que foi governador de Minas, foi presidente da República. Ele, num dia de chuva, ele colocou a cadeira em cima da cabeça para não molhar e o jornal, que era revolucionário, virou a foto de cabeça para baixo e colocou. Ele como se estivesse plantando uma bananeira, né? Geleia é a figura histórica do PDT. Como é que foi a tua chegada, então, no PDT? Você que fez o Vilela, não foi? Olha, eu tenho um grande amigo, um grande irmão, que chama Ieso Magalhães. E o Ieso, convidei o Ieso para a gente formar o PDT. Nós formamos o PDT ali, eu falei para o Ieso, nós vamos lançar um candidato a prefeito. Nós não vamos sair com o PDT sem candidato a prefeito, nós vamos lançar um candidato a prefeito. O Ieso, um companheiro, um cara, entendeu? Um cara de uma diplomacia, o Ieso eu sou fissurado, gosto muito do Ieso. Então aí nós formamos o PDT e começamos a militar. Aí eu procurei, né, como eu queria lançar um candidato a prefeito, eu fui no Correio, eu fui fazer um trabalho no Correio, saindo encontrei com o Roberto Abobrinha, não posso furtar, né, de falar que não foi ele que falou o nome do Vilela naquela época. Aí eu falei, Roberto, eu quero lançar um nome para prefeito de Machado. Ele falou, Geleia, um excelente nome é o Vilela. Aí não foi meu professor, não tinha sido meu professor de história, de geografia era Dirce, né, Dulce, então eu não tive assim o prazer de ter sido aluno do Vilela. Aí eu fui um aluno dele na política, né? Aí eu procurei, nós lançamos, eu e eles procuramos ele, lançamos ele prefeito e ganhamos aquela eleição. Foi uma eleição maravilhosa, foi uma eleição linda, foi uma eleição que marcou muito com a vitória do Vilela. Vilela é um homem que eu respeito, repito, um homem sério e um homem honesto. Então, eu gosto muito do Vilela. Foi Vilela assim começou em 92. Isso.
Vilela e você, o primeiro mandato. E eu, o primeiro mandato junto com o Vilela, foi o primeiro mandato junto com o Vilela de vereador. Sim. Aí eu ganhei mais 3, né? Ganhei 3 eleições, eu fui o vereador mais votado com 500 votos, 500 e poucos votos, não me lembro. Depois eu fui mais uma vez o mais votado com 621 votos. Então, aí eu fiquei fora, voltei para o 4º mandato e concluí o 4º mandato. Fui presidente da Câmara 2 vezes, fui presidente da Casa 2 vezes. Então a nossa trajetória é essa, e mais trabalho que nós fizemos, é claro. Eu sou o vereador que mais apresentou projetos de lei, e esses projetos, eu tenho mais de 30 projetos aprovados e sancionados na Câmara Municipal, pelos prefeitos. No tempo do Vilela, que teve um mandato só, você trouxe junto com o Brizola a ideia que era então, o CIEPS no Rio de Janeiro, trouxe para Machado, para Minas, um dos primeiros de Minas, o CAIC no Santa Luísa. Como é que foi? Você consegue relembrar? Edelcio, eu sempre tive um contato, tive contatos em BH, tive contatos em Brasília, como tem hoje um grande amigo meu, que a gente trabalha junto, que é o deputado estadual Alencar da Silveira, né, presidente do América, um grande amigo. Alencar é um grande amigo que eu conquistei na política, junto com outros, é claro, mas lá fora, lá em cima, então lá em cima tem esse grande amigo. Aí o Alencar, também do PDT, caminhamos junto ali, ele fazia essa ponte de geleia com o Zé Maria Rabelo, com o grupo ali, e aí nós conseguimos, em Brasília, junto com o Sérgio Naia, o CAIC para Machado. Aí trouxemos o CAIC, que está até hoje lá no Santa Luísa, né? As maiores obras. A maior obra de Machado, é a maior obra de Machado, então, é o CAIC, que o Vilela, nós conseguimos para a nossa cidade. Isso para nós é uma honraria muito grande. A gente está na política para fazer, né? Sobretudo para aqueles que mais precisam. Eu sempre fui um vereador que lutei para aqueles que mais precisam. Porque o que não precisa, você, né? Ele caminha sozinho, ele caminha com as próprias pernas, mas tem aquelas pessoas que você tem que estar assistindo, que você tem que estar junto ali, olhando para eles. E outra coisa que o político também precisa passar a aceitar é a crítica, né? O político não aceita crítica, não tem como você ser homem público, né? Você ser funcionário do povo e não aceitar a crítica, porque a crítica ela desperta. A crítica desperta. Isso, a crítica desperta. Então, se você passa a aceitar a crítica, você vai ser um grande homem público. E a essência da liberdade está na democracia. Tentaram castrar a nossa democracia agora, tentaram acabar com a nossa liberdade de expressão, enfim, entendeu? Foi muito difícil engolir o que aconteceu no nosso país. Foi muito difícil, né? Um ditador de meia tigela, meia boca, querendo implantar no nosso país uma ditadura. É inaceitável que nós, democratas, militantes que somos, aceitar que castre o nosso direito de liberdade. Eu que sofri na ditadura. Olha que eu sofri na ditadura, eu peguei um resto da ditadura ainda. Polícia indo na minha casa, P2 indo lá, fazendo relatório da minha vida. Final, nos anos 80. Roberto Figueiredo. Roberto, professor Marquito. Então nós sofremos esse tipo de repressão. Eu sei o que é um governo autoritário. Então é por isso que eu lutei. E é por isso que eu vou lutar. Sempre por nossa democracia, por nossa liberdade. Geleia, antes de a gente avançar, eu queria que você voltasse um pouquinho. Antes do Geleia tomar posse, junto com o Vilela, em 92, houve um acidente, você estava indo para Curitiba, com o Dr. Carlos, para ver a questão de saúde, que uma das coisas que era mais importante, continua sendo, na visão do Geleia, do PDT e dos governos progressistas de esquerda, é a questão da saúde. Houve um acidente chegando em Curitiba. O Dr. Carlos morreu. Como é que foi essa história? Olha, Delcio, houve um congresso, né? Eu tinha sido eleito, não tinha tomado posse ainda, e nós, não só eu como Vilela, e teve esse congresso lá em Curitiba e nós fomos para lá. Fomos para lá, para Curitiba, e foi o Dr. Carlos, né?
Foi uma fatalidade muito, entendeu? É coisas que a gente, eu não gosto nem de lembrar. O Dr. Carlos estava muito animado, muito alegre. Seria o secretário de saúde, né? Eu convivi com ele muito satisfeito por estar aceitando, né, ter aceitado aquela empreitada que ia ser o novo secretário de saúde do Vilela. Aí nós fomos lá, participamos desse congresso, lá tinha Dante de Oliveira, lá tinha várias personalidades da política nesse congresso. Dante de Oliveira foi o mentor da Emendas das Diretas Já, né? Ele foi o mentor da Emenda das Diretas Já. Então estava lá Dante, estava lá a Gabeira, estavam outras figuras lá, né? Tinha pessoas lá. Então veja bem, aí na volta, Edelcio, a gente voltando já do congresso, em Campina Grande do Sul, o carro chocou, rodou lá numa poça de óleo, né, tinha chovido e pegou óleo na pista. E aí chocou com o caminhão. Aí eu arrebentei todo por dentro, fiquei 30 dias na UTI. O Dr. Carlos foi a óbito. Ele era safenado e bateu, ele chocou com o peito no painel do carro e não conseguiu sair. Mas eu voltei, consegui prestar um grande serviço para Machado. Prestei grande serviço, isso é com muita honra que eu falo, porque senão eu não tinha ganhado aí 4 mandatos de vereador, né? Encarreguei 4 mandatos e prestei um grande serviço. Geleia, coisa interessante que aconteceu na política naquela época, que o Zé Miguel acabou sendo secretário de governo do Vilela e ele foi adversário do Vilela na eleição, junto com o João Emílio, não foi? Quando nós ganhamos aquela eleição, com o Vilela, candidato a prefeito, o Zé Miguel era o vice do João Emílio. Aí nós ganhamos eleições, o João Emílio saiu derrotado junto com o Zé Cacheta, e aí nós ganhamos aquela eleição. E nisso veio, depois o Zé Miguel foi o nosso candidato a prefeito, né? Nosso candidato a PDT a prefeito. Elegemos o Zé Miguel e reelegemos o Zé Miguel. Foi um excelente prefeito também. Eu tenho mais que aplaudir o trabalho do Zé Miguel. Também um homem sério, um homem honesto. Então reelegemos o Zé Miguel. Então foi esse o trabalho e... Tá, aquilo que eu te perguntei, o Zé Miguel foi adversário do Vilela, o Vilela chamou ele para ser secretário de governo, que acabou depois sendo candidato do Vilela. Então, aí o Vilela convidou ele e foi secretário de governo do Vilela, né? Que já tinha experiência, já estava na prefeitura, né? Aí ele foi secretário, foi secretário do Vilela, aí nós lançamos ele candidato a prefeito, onde nós ganhamos aquela eleição de novo e reelegemos, aí ganhamos do Carlos. E reelegemos Zé Miguel, ganhamos do Carlos de novo, né? Você sempre foi um ferrenho adversário do Carlos Alberto Pereira Dias, prefeito falecido, que teve 4 mandatos também. Só que você nunca foi vereador junto com o Carlos na Câmara. Como é que foi essa história? É interessante, né, rapaz? O pessoal sempre pergunta, né, como é essa história de não ter tido a oportunidade de verear o Carlos prefeito, né? Mas então, eu sempre fiz oposição ao Carlos, nunca fui inimigo do Carlos, né? Fiz oposição ao prefeito Carlos, ao trabalho do Carlos. Mas eu não tive a oportunidade de ter sido vereador com ele. Mas eu tinha vontade de ter sido vereador com o Carlos. Né? Que eu ia fazer muita crítica, eu ia fazer muita crítica, mas eu já falei, a crítica desperta, né? O homem público tem que estar preparado para receber críticas, porque se ele não estiver preparado para receber críticas, então ele deixa a função de ser homem público e volta para o privado e vai trabalhar no particular dele lá, porque é isso. Então eu acho que é por aí. Depois, Geleia, teve 2 mandatos do Zé Miguel. Daí você voltou a ser vereador no tempo do Abobrinha, agora recente, e foi a sua interferência que aconteceram 2 coisas importantes em Machado: a Praça da Juventude e o Cine, se eu não me engano, é isso? É isso mesmo, Edelcio. Então, isso a gente fala com muita tranquilidade e com muito prazer, né? Eu estive em Brasília, eu tenho um grande amigo em Brasília que é o Coleone. O Coleone é casado em Machado, esposo da Marijalma. E eu estive em Brasília, eu estava lá, à tardezinha, o telefone tocou, 61 é Brasília, né? Aí de repente era o Coleone. Você não vai vir aqui no Ministério, ele trabalhava no Ministério do Esporte. Você não vai vir aqui no Ministério do Esporte?
Porque aqui eu nem entendi quem estava falando, de repente, é eu, rapaz, o Cleone. Aí eu corri, fui lá no Ministério do Esporte, eu fui no Ministério do Esporte no outro dia, chegou lá e ele mostrou para mim a maquete da Praça da Juventude. Aí eu falei, vou te arrumar isso aqui para Machado. Ela vou te arrumar a Praça da Juventude para Machado. Eu falei, muito obrigado e tal. E finado, grande irmão, né, que Deus o tenha, estava junto, que era o doutor Evânio. O doutor Evânio também estava junto nessa conversa. Aí ele arrumou para nós, realmente, ele arrumou a Praça da Juventude para Machado. Está hoje a Praça da Juventude, aí também é uma obra espetacular, né? Que serve aí o Esporte Machado, lá no Parque de Exposição. E o Cine, o Sistema Nacional de Emprego, já é ligado ao PDT, né? Aí eu tive o PDT me ofereceu o Cine. O PDT me ofereceu o Cine para Machado. Aí foi uma conquista, né? Sistema Nacional de Emprego em Machado, né? Para servir o trabalhador, e como está servindo mesmo. Lá o Cine faz um trabalho excelente para a nossa cidade. Teria até que divulgar mais o trabalho do Cine. O Cine é apagado aqui em Machado, tem que mostrar mais o Cine para o povo machadense. E a importância do Cine para a nossa cidade. Então tem que mostrar isso para o nosso povo. Então está aí o Cine também. E depois eu consegui, junto com o governador Anastasia, esse grande ministro do TCU, eu consegui também uma verba de R$800 mil na época, né? E essa verba o Roberto canalizou, Avenida Renata Zeredo, a Santa Cruz, esse morro aqui subindo aqui, Celso Sidney Gambi e a Santa Cruz e várias ruas da cidade. Também foi uma conquista minha, junto com o governador Anastasia. Anastasia é uma pessoa que eu respeito, já falei, e que eu quero muito bem, Anastasia. Anastasia, governador hoje do TCU, teve algumas vezes em Machado, como governador, inclusive, em 2010, se não me engano, inauguração da subestação da CEMIG, não foi? Isso, veio na Festa Benedito também. Ele veio também na Festa Benedito, eu trouxe ele aqui. É uma pessoa que eu coordenei a campanha dele, 70 cidades aqui no sul de Minas. Eu fui coordenador da campanha dele no sul de Minas. Então foi assim, foi uma honra, entendeu? Ter trabalhado com a Anastasia e ter ficado junto aí, fazendo esse trabalho junto com ele aí na coordenação da campanha dele. Gelécia foi candidato a deputado federal na eleição passada pelo PSOL, apoiando Lula. O que você está achando do governo Lula, por enquanto, esses primeiros meses? Olha, o Lula é um grande estadista. O Lula é um grande estadista, não podemos furtar disso. O Lula é o maior líder político que nós temos nesse país. Isso jamais eu vou recuar, eu vou criticar esse grande homem, esse grande presidente que o país tem, que é o Lula. Sabemos dos preconceitos que existem contra o Lula. Existe um grande preconceito. Eu conversando com uma pessoa, Edelso, ele passou um áudio para mim, uma pessoa assim, é um homem mais forte, talvez ele seja o mais forte Machado do agronegócio. É o homem do agro, ele é o homem que representa o agro e Machado. Essa pessoa, não vou citar o nome, né, por respeito, é claro. Mas ele, comentando comigo, ele falou que nunca investiram, nunca até hoje na história, um presidente da República investiu no agro como o Lula está investindo. Nesse mandato, eu tenho um áudio aqui, eu vou te mostrar o áudio para você depois da entrevista. Eu tenho um áudio ele falando, e nunca, ele não esperava que o Lula fosse fazer isso com o agro. Então nós somos apaixonados no agro, eu sou apaixonado no agro. Por que não? Eu sei que a verba do agro vai para a saúde, vai para a educação, vai para o saneamento básico. Eu sei disso, que vai para a infraestrutura. Então seria aí um grande retrógrado, um grande medíocre de não aplaudir o agro. Agora, tem um agro decente e tem uma minoria do agro indecente, que é o agro que desmata. É o agro que desmata. Esse agro eu não aplaudo, porque nós temos que cuidar do nosso meio ambiente, nós temos que cuidar das nossas florestas e fazer com que desmatem. Para quê? Por qual motivo? Isso vai denegrir a imagem do nosso agro lá fora.
Isso vai ficar ruim para o nosso agro, para nossas exportações lá fora, quando descobrirem que está havendo um grande desmatamento na Amazônia. Então, esse desmatamento, essa coisa, eu sou contra. É possível produzir e também, ao mesmo tempo, preservar. Isso. Pois é. O que você está achando do governo do atual prefeito Maicon William? Maicon William é um grande líder que chegou em Machado. Ninguém esperava fazer tanta coisa que o Maicon fez para a nossa cidade. Não só porque eu apoiei o Maicon esteve em casa, pediu o apoio, e eu falei para ele que eu ia votar e apoiar ele. Saí candidato, né, no partido do Maicon, na época no PSB, e é um grande prefeito.